Você já ouviu o silêncio que vem depois de uma coisa impossível? Aquele silêncio que não parece silêncio, parece ausência. De som, de movimento, de tudo que existia antes. É exatamente esse o silêncio que essa história deixa. Mas para chegar nele, a gente precisa voltar para o dia anterior, quando tudo ainda estava no lugar. Era 18 de março de 1925, numa cidade pequena do Missouri que a maioria das pessoas nunca ouviu falar e que hoje não existe mais. Você morava ali há anos, conhecia cada rua, cada vizinho, cada cachorro solto no beco. Era um lugar do tipo que parece protegido do mundo só por ser pequeno demais para que algo grande aconteça. O jantar foi normal, igual a qualquer outro. Sua mulher falou sobre o vizinho que tinha consertado a cerca. Seus filhos brigaram por besteira, você comeu sem pressa. Pela janela, o céu estava ficando de uma cor estranha, aquele amarelo esverdeado que não tem nome certo. Mas ninguém prestou atenção. O céu do interior sempre faz coisas assim. Depois do jantar, você foi para a varanda fumar e percebeu uma coisa estranha. O vento tinha parado. Não tinha amenizado, tinha parado. Zero movimento no ar. As folhas das árvores completamente paradas, como se o tempo tivesse congelado. Nenhum grilo, nenhum pássaro. Um silêncio que não parecia natural. Você ficou olhando para o horizonte por alguns segundos, sem saber nomear o que estava sentindo. Depois voltou para dentro. Você foi dormir com aquela sensação que fica quando você esqueceu alguma coisa importante, mas não lembra o quê. A casa estava quieta. Sua mulher dormia tranquila do seu lado. Os filhos no quarto ao lado. Você ficou olhando para o teto por um tempo, com o peso daquele silêncio lá fora ainda na cabeça. Fechou os olhos. Em algumas horas, você ia entender o que aquele silêncio estava anunciando. O barulho vem antes de você abrir os olhos. Não é vento. Não se parece com nada que você já ouviu antes. É como se o céu inteiro estivesse sendo rasgado por fora, como se o ar estivesse sendo arrancado do mundo. Você acorda no escuro, desorientado, e leva um segundo para entender que o vidro da janela está vibrando tão forte que parece que vai estilhaçar na sua cara. Tenta a luz. Ela pisca uma vez, duas e apaga. Escuridão total. Sua mulher acorda e grita seu nome com uma voz que você nunca tinha ouvido nela antes. Aquela voz de quem acordou já com medo, sem saber ainda do que. Você fala que está aqui, que está tudo bem, mas a sua própria voz treme enquanto fala. Você corre até a sala tropeçando em tudo que não consegue ver. A casa inteira range. Não o range de vento forte, mas o range de estrutura sendo testada além do limite. As paredes estalem. O chão vibra. Do lado de fora, você ouve seu vizinho gritando um nome, a voz dele passando por entre o rugido. E então, o som some. De repente, no meio do grito, engolido pelo vento como se nunca tivesse existido, você colocou a mão na maçaneta sem saber direito por quê. Talvez para ver. Talvez porque o cérebro humano não consegue aceitar o que não consegue ver. Você abriu a porta por um segundo. Só um segundo. E o que estava do lado de fora não cabia na sua cabeça. O céu estava verde escuro, uma cor que não existe em condição normal. A cor que o céu faz quando está prestes a destruir tudo embaixo dele. E no meio da rua, onde 10 minutos atrás as crianças brincavam depois do jantar, havia um funil. Imenso. Girando com uma violência que não parecia real. Um carro passou voando por cima das casas, como se fosse uma folha de papel. A árvore da frente do vizinho foi arrancada do chão inteira, com raiz e terra, e simplesmente sumiu no funil. O telhado da casa do lado levantou completo, num bloco só, e foi embora para o céu. Em menos de 3 segundos você viu mais destruição do que em toda a sua vida. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a trazer mais histórias como essa. Agora volta com ele, porque o pior ainda não chegou. Você tentou fechar a porta, mas já era tarde demais. A pressão do lado de fora era maior que a sua força. O ar dentro de casa estava sendo sugado para fora. Você conseguia sentir isso no corpo, nos ouvidos que doíam de um jeito que nunca tinham doído, na dificuldade de respirar, que veio de repente como se o ar tivesse sumido do ambiente. Você largou a porta, ela bateu com uma violência que tirou pedaço do batente, e você se jogou no chão. Você se arrastou pelo chão gritando para sua mulher fazer o mesmo. Ela veio atrás, segurando as crianças pelos braços, curvada, tentando proteger a cabeça. A janela da sala explodiu para dentro sem aviso, cacos de vidro passando voando por cima de vocês como se fossem projéteis. Um dos móveis deslizou pelo chão sozinho e bateu na parede. O teto rangeu de um jeito que fez o seu estômago virar. O banheiro era o único cômodo sem janela. Você empurrou sua mulher e seus filhos para dentro, entrou por último e fechou a porta com o próprio corpo encostado nela. As crianças choravam com aquele choro silencioso
de quem está com medo grande demais para fazer barulho. Você abraçou todo mundo que conseguiu abraçar e fechou os olhos. E foi então que o som ficou indescritível. É como 1000 trens passando por cima da sua casa ao mesmo tempo. Não é metáfora, é a descrição mais próxima que existe. O chão vibrava como se a terra estivesse se partindo. O teto do corredor cedeu com um estalo que parecia um tiro. Você ouviu sua própria casa sendo destruída peça por peça, parede por parede, viga por viga, e não havia nada que você pudesse fazer além de apertar mais forte as pessoas que amava e rezar para que o banheiro aguentasse mais um segundo. Que algo pesado caiu do lado de fora, com um impacto que sacudiu o chão inteiro embaixo de vocês. A porta empurrou nas suas costas por um segundo, como se algo tivesse batido nela. Poeira entrou pelas frestas. Você gritou alguma coisa, nem sabe o quê, porque nem você conseguia ouvir sua própria voz no meio daquilo tudo. E então, um silêncio tão repentino e tão absoluto que pareceu errado. Como se o mundo tivesse sido desligado de uma vez. Você ficou abraçado no mesmo lugar, sem se mover, esperando o barulho voltar. Ele não voltou. Suas crianças pararam de chorar. Sua mulher soltou o ar devagar. E você percebeu que estava vivo. A porta do banheiro abriu com dificuldade. Do lado de fora, o corredor estava entupido de destroços, vigas caídas, pedaços do teto, um móvel que você não reconheceu de imediato porque estava completamente fora do lugar. O ar estava espesso de poeira. Aquela poeira que entra nos pulmões e faz você tossir sem conseguir parar. Você empurrou os destroços com as mãos tremendo e abriu caminho. Onde era a sala, agora tinha céu. O teto simplesmente não existia mais. Uma das paredes laterais tinha caído para fora, abrindo a casa como uma caixa desmontada. A cozinha ainda estava de pé, mas a janela tinha ido embora, vidro, moldura e tudo. Você ficou parado olhando para o céu cinza, que agora era o teto da sua sala, e levou alguns segundos para processar que estava olhando para o lugar certo. Quando você saiu para a rua e parou, o cérebro demorou alguns segundos para aceitar o que os olhos estavam mandando. Não havia rua. Havia destroços. Pilhas de madeira onde eram casas, tijolos espalhados onde eram paredes, objetos pessoais jogados no chão como se alguém tivesse despejado o conteúdo de uma vida inteira na rua. Um carro estava virado de cabeça para baixo, a 50 metros de onde devia estar. Fios de energia caídos faiscavam no chão. No meio de tudo isso, uma boneca de criança pousada na lama, intacta, sem uma criança por perto. Você andou alguns passos sem destino, pisando em destroços, e parou na frente do que era a casa do seu vizinho. O mesmo vizinho que você ouviu gritar antes do barulho engolir tudo. Não havia nada. Não havia parede, não havia teto, não havia móvel. Havia só a fundação de concreto limpa, como se a casa tivesse sido apagada do mapa. Você ficou olhando para aquele retângulo vazio por um longo tempo. O Tri-State Tornado de 18 de março de 1925 percorreu 353 quilômetros passando pelos estados do Missouri, Illinois e Indiana. Ele se moveu na velocidade de 95 quilômetros por hora. Rápido demais para qualquer sistema de alerta da época conseguir avisar as pessoas. Não havia sirene. Não havia rádio de emergência. Não havia nada. As cidades simplesmente foram pegas de surpresa enquanto viviam um dia comum. Murfreesboro, Illinois, perdeu 2/3 das suas casas em minutos. Dezenas de crianças morreram dentro da escola porque o prédio desmoronou no horário de aula. A cidade de Gorham foi praticamente apagada do mapa. Em DeSoto, Illinois, a escola primária desabou sobre as crianças. No total, o tornado matou aproximadamente 700 pessoas e feriu mais de 2.000. É até hoje o tornado mais mortal da história dos Estados Unidos. E ele durou 3 horas e meia. Você ficou na rua com sua mulher e seus filhos, enquanto outros vizinhos iam aparecendo entre os destroços. Alguns com cortes, alguns segurando o braço, alguns só andando sem direção com o olhar de quem não está vendo nada. Ninguém sabia o que falar. O que se fala depois de uma coisa assim? Você ficou olhando para os rostos das pessoas ao redor, tentando reconhecer quem estava e notando quem não estava. Você sobreviveu. Sua mulher sobreviveu. Seus filhos sobreviveram. E isso é ao mesmo tempo a melhor e a mais pesada das notícias, porque sobreviver quando o mundo ao seu redor não sobreviveu tem um peso que não tem nome. Você ia passar anos ouvindo o barulho daquele rugido antes de dormir. Ia olhar para o céu, em dias de nuvem escura, com um medo que não existia antes. Ia pensar no vizinho que gritou um nome no meio da tempestade e parou no meio do grito. Mas você também ia ver seus filhos crescerem, ia jantar de novo na mesma mesa, ia reconstruir. Porque é isso que as pessoas fazem. Mesmo quando o chão some, elas encontram um jeito de ficar de pé.